Piedade está de volta e eu quero te lembrar desse símbolo que aparece no canto direito da sua tela. Com ele, você pode conhecer e ajudar diversos projetos da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Aponte seu celular para esse QR Code. Cada oferta faz crescer a evangelização e o cuidado com os pobres. E assim, a palavra de Deus chega a muitos lares com você, na família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Então, se puder, nos ajude. A sua ajuda faz parte da nossa família. Devotos de Nossa Senhora da Piedade, eu faço parte, faça parte você também. Quando uma pessoa é vacinada, é como se o corpo recebesse uma imitação da doença, bem fraquinha. Isso é o suficiente para que o organismo comece a produzir uma defesa específica para combater aquele vírus ou bactéria. Quando a infecção for eliminada, as células de defesa já terão criado uma memória contra a doença. E é sobre isso que eu converso agora com um infectologista, Leandro Cury. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninho. Prazer estar com você e com todos que nos assistem. Doutor Leandro, como eu já falei, expliquei rapidamente aqui, mas eu queria que o senhor aprofundasse mais um pouquinho como as vacinas atuam no nosso organismo. Sua explicação foi muito boa, eu gostei muito, é bem didática. A vacina não é nada mais, nada menos que um truque que a gente faz com o nosso organismo. A gente injeta um antígeno, né, que é uma substância estranha no nosso corpo. O nosso corpo vai entender aquilo como ameaça e vai produzir a proteção, o anticorpo, né? Isso vale desde que a gente nasceu, a gente está fazendo isso. E, doutor Leandro, por que algumas vacinas, e isso a gente tem visto agora com o coronavírus, algumas vacinas são de dose única e outras precisam de várias aplicações, podendo levar a vida toda? É isso mesmo? A gente não sabe se vai precisar aplicar a vida toda, mas não é nenhuma novidade, não, que a gente já tem vacinas que a gente toma desde criancinha, que às vezes precisa de mais de uma dose. O caso da hepatite B, né? Quem tem filho pequeno aí sabe, precisa de 3 doses no mínimo. A de febre amarela, a gente tem que tomar a cada 10 anos. A de gripe, então, todo ano a gente tem que renovar, porque muda um pouco a cepa, né? E tem vacinas de dose única, tipo, por exemplo, a triviral a gente pode tomar 2 vezes na vida e acabou. Então, é natural que as vacinas, a gente precise ensinar o nosso organismo mais de uma vez para produzir um anticorpo, que é o que a gente chama de reforço, né? Então, isso acontece, isso é natural. Mas vai mudar de acordo com a tecnologia. Por que tem vacinas para o Covid que a gente precisa de uma dose? Porque a tecnologia desenvolvida, o laboratório viu que com uma dose só já cria os anticorpos todos que a gente precisa, a defesa toda que a gente precisa. Tem vacina que não, que precisa de 2 mesmo, isso é muito natural. Doutor Leandro, o nível de anticorpos diminui ao longo do tempo? Pode ou não diminuir, Moninha. Isso vai variar de cada organismo, de como é que o organismo entendeu aquela resposta, sabe? Por isso, sim, que a gente tem que rever daqui a algum tempo os laboratórios, as indústrias, né, a ciência, se aquele número de anticorpos é suficiente ou se baixou muito. Tem Uhum. gente que vai ficar com anticorpo o resto da vida. Tem gente que vai acabar mais cedo com os anticorpos. Entendi. E, doutor, qual que é a importância desse reforço da vacina? Se a pessoa não tomar, a doença pode voltar assim, igual quando para de tomar antibiótico na metade, o vírus volta fortalecido? Quando a gente usufrui só de uma dose, sendo que precisa de 2 ou mais, a gente está protegendo só metade do nosso corpo. É como se a gente fosse fechar de noite a porta da nossa casa, mas deixar a janela aberta. Então, protege um pouco, não protege completamente. Tá? Eu brinco que é um guarda-chuva furado, né? Eu abro o guarda-chuva, vai proteger um lado, mas vai cair água de outro. Uhum. Então, precisa desse reforço para a gente poder criar um anticorpo total no corpo. Então, se aquela vacina que você tomou, por exemplo, daqui a 3 meses volta a fazer a segunda dose. Ou seja, daqui a 3 meses volte para ser aplicado um reforço para a sua imunidade estar coberta e te proteger muito mais do Covid-19. Entendi. E como que funciona o calendário de vacina? Em geral, Em para geral. doenças em geral ou para o É Covid? para a população em geral, né?
do Covid específica? Ou Assim, o que eu queria todas? perguntar para o senhor, assim, não necessariamente do Covid, vamos colocar assim, detectou que toda criança tem que tomar BCG, tem que tomar varíola, tem que tomar a gotinha, e como que é definido isso? É, você deu um exemplo excelente. A BCG é uma vacina que precisa de uma dose para a vida toda, né? Proteger contra formas graves da tuberculose, por exemplo, né? A febre amarela é outro caso. Uhum. Já a Zé Gotinha, né, que é para a prevenção de poliomielite, toma-se durante alguns anos. Então, olha só como é que as vacinas variam em relação à dosagem, não é isso? Então, o Programa Nacional de Imunização, tá, que é um nosso programa do SUS, que é um modelo para o mundo todo, motivo de orgulho para a gente, ele define o calendário vacinal de acordo com a idade da criança. Você vê que a maioria das vacinas que a gente toma são geralmente na infância, nos primeiros anos, né? Então, tem vacina que faz com 6 meses, com 9, depois com 1 ano e meio, tá? Isso é definido já de acordo com a necessidade da criança para a produção dos anticorpos, né? Algumas proteções, alguns anticorpos, a mãe pode passar para o filho, até no aleitamento, por exemplo, tá? Mas outros a gente tem que adquirir com vacina. Então, hoje em dia tem vacina contra hepatite, contra a tuberculose, contra a febre amarela, e é por assim que a gente vai conseguindo construir a nossa imunidade com o passar do tempo. Então, o que é importante fazer? Todas as mães levarem os filhos aos médicos, no posto de saúde, no pediatra, onde for, no consultório, para ele ir acompanhando corretamente o calendário vacinal e se informar qual vacina que está faltando, qual vacina que já tomou, de acordo com exames e com as vacinas foram feitas. A maioria delas, tudo que a gente precisa é disponível gratuitamente pelo SUS, tá? Como está sendo agora para o Covid-19 também. Quando a gente fica mais velho ou quando a gente cresce, a gente precisa tomar menos vacinas, mas não significa que a gente não precisa tomar vacinas. Por exemplo, pessoas acima de 60 anos ou que têm comorbidades têm que tomar vacina de gripe todo ano, não é verdade? E existem outras vacinas também que a gente pode fazer o reforço, mas são menos vacinas do que quando a gente era menorzinho. Doutor Leandro, o governo pode obrigar as pessoas a tomar vacina? Por exemplo, tem uma vacina que todo mundo tem que tomar, e tem aquelas pessoas que não querem tomar a vacina, e a doença começa a voltar. Isso pode acontecer? Olha, obrigação não, mas a vacina ela é um pacto que a nação faz com a gente e a gente com a nação, né? Então, eles fornecem a vacina para a gente e a gente aceita essa dose para tomar para se proteger. Por quê? Quando todos nós nos protegemos, a sociedade fica protegida. Então, eu me protejo e eu também protejo a você e as pessoas ao meu entorno, que vão ficar protegidas. Então, isso como vivemos em sociedade, a gente tem que entender que realmente não existe a obrigatoriedade, principalmente maiores de idade, tomar vacina, mas existe um ato simbólico, eu diria, de cidadania, de aceitar essa vacina, de confiar que as vacinas segmentadas e que as vacinas aprovadas pela Anvisa funcionam e são seguras, e receber essa vacinação para diminuir aquela doença na sociedade. Vou dar um exemplo do que eu estou falando. Em 2018, a gente voltou a ter caso de sarampo. Eu ia Lembra falar disso? isso, lembro. Eu ia falar isso, uma doença que tinha sido erradicada e começou a voltar. O nosso nível de vacinação para sarampo estava muito baixo na época. A gente relaxou muito. Como não tinha muito tempo que a gente tinha sarampo, a sociedade como um todo relaxou na vacinação contra o sarampo. E Uhum. aí o vírus chegou de fora do Brasil e causou um pequeno surto em algumas regiões. Então, olha só, existe a vacina, existe a prevenção, ela é gratuita e a gente estava com doses baixas. Então, novamente, não existe a obrigatoriedade. Menores de idade têm que ser vacinados pelos pais, né? Existe um estatuto para isso. Mas a partir do momento que você tem 18 anos ou mais e não quer se vacinar, você não precisa. Mas isso não significa que você não deve vacinar, tá? Eu acho que é um compromisso social que fazemos um com o outro sempre. Um acordo de cavalheiros para viver em comunidade, né, doutor? A gente vive em comunidade, né? Não é? Precisamos disso. Doutor Leandro, de tudo que a gente falou sobre vacina, tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar que não foi falado? Não, eu gostaria de reforçar que realmente se a Anvisa destacou como funcional e como efetiva a vacina,
faça a vacina, sabe? Vai atrás, evite as fake news contra a vacina, porque a vacina mudou o prognóstico da saúde mundial, né? A gente não tem mais varíola no mundo, a gente erradicou a poliomielite, que é a paralisia infantil no Brasil, graças à vacinação em massa, graças à vacinação segura. Então, a gente tem que confiar também que nesse momento que a gente está tão sensível, sanitário, vamos confiar que a vacina vai conseguir erradicar. Então, novamente, é um pacto, um convite que eu faço a todo mundo para se vacinar, para acreditar na ciência, acreditar na vacinação, que a gente já preveniu muita doença com a vacina e o Covid vai ser a próxima, assim esperamos. Se Deus quiser, gente, bora vacinar todo mundo, né, doutor? Exatamente. Doutor Leandro, muito obrigada por ter parado a sua manhã, vir conversar com a gente. Deus abençoe o seu trabalho, viu? Amém a nós todos, um abraço a todo mundo aí, fico à disposição sempre que precisarem, tá? Muito obrigada. O Manhã da Piedade vai para um intervalo e volta já já, não saia daí.